Olá, estou aqui de novo com vocês para falar rapidamente aqui, um vídeo mais curto, falar um pouco sobre o meu livro Menina Veneno, tá certo? O livro ele segue na pré-venda até o dia 4 de agosto, então já está encerrando a pré-venda com desconto. O link para compras está na descrição desse vídeo. O preço é de R$ 58 com frete. E então a oportunidade é essa para poder comprar o livro com desconto e eu envio a partir do próximo dia 5, assim que encerrar a pré-venda. Então a primeira coisa foi reforçar esse pedido para vocês com relação à compra do livro. E também aproveitar aqui para falar que tem um outro vídeo aqui no canal que fala um pouco mais sobre o livro, como que ele foi feito, qual que foi a proposta dele, né? Porque é um livro que traz um tema novo para um caso que já tem um tempo, né? Esse caso é de 2024, mas vamos assim dizer, uma parte dessa história ainda não foi contada por ninguém. Então é só nesse livro Menina Veneno que você vai saber quem é essa personagem, que no caso o livro é inspirado na sobrinha da Diane, que foi justamente quem acabou se envolvendo lá atrás com o próprio tio, né, o Gilberto, e que depois foi, vamos dizer, a causa, né? Ou seja, a traição foi a causa do crime, que depois levou a Diana a ser presa, e o resto da história vocês já sabem. Acredito que muita gente não saiba, talvez, com relação ao casal, e aí saindo um pouco do tema propriamente do livro, do meu livro atual, né? Mas atualizando um pouco esse caso para quem tem interesse. Tem muito barulho aqui da rua, minha rua aqui é muito barulhenta, eu peço desculpas, mas aqui em casa onde eu for gravar vai ter barulho, então não tem, não tenho muito o que fazer, né? Ainda mais nesse horário agora que já está aqui passando das 5 horas da tarde e o movimento costuma aumentar. Mas também é barulho o dia todo. Bom, então o casal ele está morando junto, né? A Daiane e o Gilberto estão juntos. Ela está em casa com tornozeleira eletrônica, com uma série de medidas restritivas que são medidas impostas a quem progride, né, na pena. Então ela na verdade ela foi condenada a 4 anos, ainda não se encerrou esse período de condenação, mas depois de 600 e tantos dias ela conseguiu essa progressão da pena, que no modo de ver foi até demorado para sair, já deveria ter conseguido essa progressão antes, mas então desde novembro do ano de 2025 ela goza então dessa progressão, e então desde aquele momento ela passou a morar com o Gilberto no mesmo na mesma casa que fica o terreno dos pais do Gilberto. Então ela mora agora com o Gilberto, né, na casa que ele morou depois que ele saiu da casa da Daiane quando aconteceu o crime, né?
voltou a morar com os pais, e agora a Daiane também mora, mas só que são construções diferentes. É um terreno, tipo um sítio, né? É um terreno maior com essas casas separadas. Então eles estão juntos, têm planos de ter filhos. Eles não têm um filho do casal. Ela tem um filho, na verdade são dois, né? O mais velho está com 21 anos e o mais novo agora vai fazer 9 anos. E o Gilberto tem uma filha que também vai fazer, se eu não me engano, vai fazer 10 anos agora. Então, o casal não tem um filho deles. Então, o plano é um filho do casal. Então, e também há planos deles se casarem, tá? Eles estão aí muito interessados em realizar esse sonho. Deixa eu tirar o óculos porque está dando um reflexo aqui, atrapalha um pouco. Então, essa é a parte que a gente tem para atualizar sobre o caso do Gilberto com a Daiane. Eu escrevi um livro sobre o Gilberto em 2024, que é o livro A Sangue Quente, que também continua à venda. É um livro que conta então a história do Gilberto e é uma biografia que se encerra no momento em que ele, após sofrer a amputação do membro pela Daiane, ele tem a alta do hospital. Então o livro cobre mais ou menos 40 anos da vida do Gilberto. E agora, então, eu estou lançando esse livro sobre a sobrinha. E tem o outro vídeo aí que está aí no canal, fala mais sobre o livro da Menina Veneno. Então aí vocês podem procurar aí no canal que o outro vídeo explica sobre o que foi fazer esse livro. Bom, ainda sobre o caso da Daiane e Gilberto, eles têm também, além do plano de casar, o plano de ter filhos, não é? Eles querem construir uma casa para eles. Então eles estão com esse plano de comprar um terreno lá em Atibaia mesmo, construir uma casa. Então assim, o casal está empenhado nisso, não é? E a Daiane também contando para que esse prazo da dívida que ela tem ainda com a justiça se encerre e ela possa voltar a ter uma vida realmente normal, sem ter que ficar preocupando com horários, não é? Porque ela não pode ficar saindo à noite, no final de semana ela tem que ficar dentro de casa. Qualquer deslize, ela pode voltar para a prisão no regime fechado. Então qualquer problema é complicado. Então ela tem esse cuidado, tem tido esse cuidado para evitar esse tipo de situação. Então o vídeo de hoje era mais para falar sobre isso, reforçar o pedido sobre a pré-venda que está encerrando. No dia 5 tem também uma promoção para quem quiser comprar os 2 livros que contam a história desse caso, né? A Sangue Quente e Menina Veneno. Os 2 livros podem ser comprados junto, numa só compra. E aí também tem um link com desconto. Os 2 livros R$ 75,00 com frete. Esse preço também, o preço promocional, ele vai até o próximo dia 4. A partir do dia 5 de agosto, essa promoção se encerra. Então, quem tiver interesse em adquirir os 2 livros tem que acelerar aí para comprar antes que acabe a pré-venda, tá bom?
O que mais que eu preciso falar? Teve essa atualização do caso, né? Do caso do Gilberto com a Daiane. Muita gente não sabe que eles estão morando juntos, então muita gente pergunta sobre como que eles estão. E tem um detalhe também, muita gente que fica perguntando se o Gilberto conseguiu fazer o implante peniano, né? A prótese peniana. É uma coisa que pergunto muito também. O Gilberto, ele foi em alguns programas de televisão, em 2 programas, né? E teve essa proposta, ele ganhou as próteses, né? Foram 2 próteses, uma em cada programa diferente que ele foi, mas o problema todo é pagar a cirurgia de implante, que envolve uma equipe médica grande, e isso acaba ficando muito caro. Então ele tem a prótese, mas não tem como pagar a cirurgia de implante, que é uma cirurgia bem cara, tá? Então assim, não sei exatamente o valor, mas é algo que assim, para uma pessoa pagar por conta própria é bem difícil, um valor bem alto, tá? Então ele continua então sem o pênis. Então ele continua na mesma situação de 2 anos atrás, de quando aconteceu o crime. Então essa também é uma questão que eu tinha que falar aqui para atualizar esse caso para vocês, já que esse caso, vamos assim dizer, muitos portais de notícias e sites e jornais, né, de um modo geral não estão atualizando esse caso mais. Então, quem quiser saber das novidades desse caso, se inscreva aí no canal, que aqui a gente vai trazer todas as novidades que surgirem, tá? Para vocês poderem acompanhar. E também vamos ter mais novidades depois que encerrar a pré-venda com relação ao livro e com relação ao lançamento do livro, que também em breve a gente vai ter novidades. Então esse foi o vídeo de hoje e agradecer a todos que estão apoiando o nosso trabalho, apoiando aí o canal, e até o próximo vídeo.